A paz do Senhor para os irmãos, que o Senhor nesse dia te dê um dia de vitória, um dia de bênção, que você tenha a graça de Deus para vencer as dificuldades da vida, para você vencer o pecado, para você vencer as ciladas do diabo, e que o Senhor te dê graça para você suportar todas as aflições desta vida. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema: por que Jesus não orou por Judas? Jesus não orou por Judas. Nós vimos lá no livro de Lucas, capítulo de número 22, 31 e 32, o Senhor rogando a Deus, Jesus rogando ao Pai, pedindo que o diabo não cilindrasse Pedro, para que fortalecesse a sua fé. Mas a gente não vê o Senhor orando por Judas, intercedendo por Judas. Alguns dizem que Judas já estava determinado, chamado o determinismo, que Judas já estava predestinado, uma predestinação fatalista para ser o traidor, para ser... E por isso que Jesus não orou por ele. Mas será que a Bíblia fala sobre isso mesmo? Será que a Bíblia fala desse determinismo? Antes de a gente falar um pouco de Judas, vamos ver alguns versículos da Bíblia de Deus mandando não orar. Deus dizendo: não ore que eu não vou ouvir. Não ore por esse povo que eu não vou atender. Para depois nós chegarmos até Judas, para nós entendermos um pouco porque Jesus não intercede por Judas. Nós vemos lá no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo de número 11. Jeremias 14, versículo 11. O Senhor falando para o profeta Jeremias o seguinte: dize-me, mas o Senhor, não rogues por esse povo para o bem. Para esse povo, não rogue, não ore por esse povo. Deus fala para o profeta Jeremias. Por que Deus fala para Jeremias para ele não rogar, ele não orar, ele interceder para aquele povo, para que ele receba o bem? Porque aquele povo tinha se desviado, estava vivendo uma apostasia deliberadamente. Aquele povo não ouvia mais a voz de profeta nenhuma, não ouvia profeta Jeremias, nem Ezequiel, nem Isaías, não ouvia profeta nenhum. Tudo que Deus usava para falar para ele se arrepender, ele se voltava contra os profetas e contra a palavra de Deus. E aquele povo tinha se desviado adorando outros deuses, os amorreus, os cananeus, e era um povo de dura cerviz. E o Senhor repreende Jeremias e disse: não ore por esse povo. Não ore por esse povo, não rogue por eles. Então nós já vimos aqui Deus nos orientando o motivo de Deus não querer abençoar aquele povo, porque está vivendo deliberadamente no pecado, numa apostasia deliberadamente. E a recomendação do profeta Jeremias, da parte de Deus, é para que não intercedesse, não orasse pelo aquele povo. Nós temos outros exemplos também lá em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao versículo 6. Hebreus, capítulo 6, a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e versículo 6, que diz o seguinte: Hebreus, capítulo número 6, Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, que diz, ao versículo 4 do capítulo 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram e sejam outra vez renovados para arrependimentos. Pois assim, quanto eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério, vergonha em público, desprezo. Então nós vemos aqui a carta aos Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, dizendo que aquele povo que tinha recaído, vivendo numa apostasia deliberadamente, renunciando o sacrifício expiatório de Cristo, negando, entrando em uma apostasia
que não havia mais arrependimento para aquele povo. Então, um povo que não ia orar, porque Deus não ia atender e não ia ouvir a oração em favor daquele grupo de pessoas. Nós vimos também lá em 1 Pedro, primeira carta escreveu o apóstolo João, primeira carta escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5 e versículo 16, primeira carta João, capítulo número 5, versículo 16, que diz o seguinte: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orarás, e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecaram para a morte, há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Olha o que João está dizendo: aqueles que pecaram para a morte, não devemos estar orando. É difícil saber, pecou para a morte. E aqui João está falando dos falsos profetas que se infiltraram na igreja e que estava trazendo a doutrina do gnosticismo, que Jesus não morreu, não ressuscitou, que Jesus não era Deus em forma de homem, negava a encarnação de Cristo, negava que Jesus ressuscitou. E esse grupo de falsos profetas que se apostataram da fé, que viveram deliberadamente numa heresia que estava influenciando os outros. João disse que não era para orar por estas pessoas. Paulo repreende muito isso aos Coríntios e outras suas cartas. E João disse que, olha, aquele que pecou, mas que não foi para a morte, ora que Deus vai dar vida, mas aquele que pecou para a morte, aquele que negou a encarnação, a expiação de Cristo, aquele que negou a ressurreição de Cristo, que deliberadamente vive nessa apostasia, não quer se arrepender, não ore, porque Deus não vai ouvir, essas pessoas não serão resgatadas para a salvação, porque uma vez, como tem Hebreus, capítulo 6, 4, se foram iluminados e depois se apostataram da fé. João também recomenda que não ore por isso. Agora nós iremos ver a questão de Judas. Agora vamos entrar em Judas. Vamos lá em Jeremias, vamos lá na carta aos Hebreus, vamos lá na primeira carta de João, e agora nós vamos meditar em Judas. Judas. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, nós vimos Jesus orando, fazendo uma oração intercessória, em João capítulo número 17, versículo 12, 17, 12, e João, ele leu o versículo dizendo 17, 12, o Evangelho de João, não é a carta de João, é Evangelho. João capítulo 17, versículo 12, que diz o seguinte: eu estava com ele no mundo, e guardei-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, que nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Jesus estava falando de Judas. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Olha que Judas recebe o nome de filho da perdição, como o anticristo também é chamado de filho da perdição. Agora, por que Jesus não olha para Judas? Aí a gente vai ver que Judas também ele entra num caminho da apostasia deliberadamente. Judas nega o Senhor como Salvador e não se arrepende dos seus pecados. Assim como Deus usou o profeta Jeremias, falando para ele para não orar pelo povo, que não havia arrependimento. Assim como João na sua carta, ele disse que pecado para a morte, apostasia deliberada, que é para não orar, para não dar vida. Em Hebreus capítulo 6, 4 a 6, Judas se encaixa nesses versículos. Esse é um dos motivos de Jesus não orar por Judas, de não interceder por Judas. Vamos ver lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 25. Atos, capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte. Atos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim, para que tome parte desse ministério
o apostolado e de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Olha o que o texto diz. Que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Esse lugar que João está falando é o lugar daquele que se desviaram e entraram num caminho de uma apostasia deliberadamente. Não é aqui. E você não deve orar pelo irmão que se desviou. O irmão ficou fraco na fé, não suportou a luta, não suportou a dificuldade, não suportou o problema, não suportou a tentação e acabou se desviando. Não é esse tipo de crente que a gente não vai deixar de orar. Esse crente a gente vai orar, porque tem um filho pródigo, tem uma ovelha perdida. Mas o que a gente não vai orar é aquele que se apostatou deliberadamente, entrou pelo caminho de uma heresia, negando os fundamentos de Cristo, os princípios cristãos. A morte, a ressurreição e o sangue expiatório, o sangue purificador de Cristo. Aqui nós vimos aqui, ó, Judas que se desviou, indo para o seu próprio lugar. O lugar que Judas foi é o lugar do desviado, daquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que vive, nega a fé e entra pelo caminho da heresia, nega o Cristo e nega as Escrituras, nega o sangue de Jesus como perdoador dos seus pecados e há uma apostasia da fé. Judas se desvia indo para o seu próprio lugar. Olha o que o texto está dizendo. Judas que se desviou indo para o seu próprio lugar. Esse seu próprio lugar é o lugar daqueles que se desviam e não se arrependem dos seus pecados. É aqueles que se desviam e não quer mais voltar para os pés de Cristo. É aqueles que se desviam e não querem mais se arrepender dos seus pecados. É aqueles que se desviam e nega o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, não crê mais que o sangue de Jesus purifica os seus pecados, não crê mais que Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus em forma de homem, não nega que Jesus veio em carne, o Deus em forma de homem. Esse aqui, indo para o seu próprio lugar. Lugar de quem? Do desviado. Agora, não, aqui, ó, Judas foi predestinado para o inferno, que se desviou, indo para o seu lugar. Aqui está dizendo que esse lugar, que é o inferno, é o lugar daqueles que conhecem em hebreu. Judas foi iluminado pela palavra. Judas provou os dons espirituais. Judas viu os milagres de Jesus. Judas presenciou as transformações na vida da pessoa. Judas foi iluminado pelo Espírito Santo, mas ele negou tudo isso e traiu a Jesus e ainda fez pior. Não se arrependeu e se enforcou, indo para o lugar que estava indo para o lugar que está destinado a todos que não se arrependem dos seus pecados, que é o inferno. Que Deus nos abençoe, que esta palavra fale fortemente em seu coração.